Deixa eu falar com o senador Álvaro Dias, porque a questão é política. CPI da Covid parecia que ia colocar o governo no canto e agora de manhã, com um dos filiados do partido Podemos, dirigido pelo senador Álvaro Dias, o senador Eduardo Girão, informa que ele já tem 33 assinaturas para ampliar a CPI da Covid. Vamos falar com o senador Álvaro Dias. Senador, muito boa tarde. Direto de Curitiba, né, senador? Exatamente. Boa tarde, meu caro João Batista. Olha, estamos nesse sistema remoto, não é? Isso. À distância. Infelizmente, ainda quem imaginava, né, que pudéssemos ficar tanto tempo. O ano passado, lá por abril, há um ano, certamente não imaginávamos, né? Nós sempre dizíamos, agora em agosto já voltamos à normalidade, estaremos já em Brasília, né, atuando presencialmente, mas estamos ainda longe dessa possibilidade. Estamos aqui às suas ordens aí para comentar os assuntos que você considerar pertinentes. Pois é, claro que os senhores senadores continuam suas residências, mas atuante na sessão online do Senado. E aí, hoje, a informação que a gente está considerando que mudou todo o cenário da CPI da Covid, que estava colocando o governo como meta, como alvo principal, e o seu filiado aí, o seu parceiro de partido do Podemos, lá do Ceará, o senador Eduardo Girão, está informando que já obteve 33 assinaturas para ampliar o foco da CPI, deixando não somente, quer dizer, vai analisar as ações do governo federal, mas virando o foco para governadores e prefeituras. Qual é a sua posição, senador Álvaro Dias? Nós nunca cogitamos de outra forma, né? Sempre entendemos que os fatos são conexos, os recursos saíram do governo da União, foram para estados e municípios e há denúncias. Cerca de 60 operações da Polícia Federal, não é? Algumas prisões, inclusive. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, há aqui em Santa Catarina, por exemplo, um processo de impeachment que envolve o governador, supostamente por desvio de recursos da saúde no combate à pandemia. Nós não estamos antecipando nenhum julgamento. Mas é evidente que se há o propósito de investigar omissão, irresponsabilidade, desvios, nós temos que investigar o governo federal e os governos estaduais e municipais. Esse requerimento do Girão não é novo, é de 2 de março. Hoje nós estamos no dia 12 de abril, não é? Mais de um mês, portanto. Ele apresentou em plenário, presencialmente, inclusive, ele estava em Brasília, encaminhou a mesa, propondo a CPI, alcançando estados e municípios. Então, não é surpresa para nós, né? Nós sempre defendemos isso. E também entendemos que nem seria necessário um novo requerimento, porque em outras CPIs, eu atuei em muitas CPIs, né? Os que acompanham aí a minha trajetória sabem disso. Durante os governos do PT, eu participei de todas as CPIs. E nós usávamos, sim, requerimentos no decurso da CPI, ou seja, já no âmbito da CPI, para buscar fatos conexos, não é? Então, neste caso, seria possível também, não é? 11 membros da CPI, alguém apresenta o requerimento é aprovado para investigar determinadas denúncias em estados e municípios. Mas o requerimento do Girão é oportuno porque ele deixa isso claro, né? Ele antecipa já uma decisão de que a CPI não é apenas um palanque armado para alcançar alguém especialmente, no caso o presidente da República, como ele próprio diz, não é? Coloca como vítima sempre, não é para isso só. É preciso sim investigar também as ações do presidente, é óbvio, mas o objetivo é maior, não é? É responsabilizar civil e criminalmente aqueles que desviaram recursos da pandemia. Porque quem desviou recursos da pandemia não é apenas ladrão, é assassino. Porque muitos brasileiros morreram em razão do desvio de recursos que poderiam ser aplicados no combate à pandemia. Tá, uma frase muito forte. Não é só ladrão,
mas principalmente assassino. E nós estamos aqui no Tempo e Dinheiro, senador, todos os dias, batendo todo dia na mesma tecla. Para onde foi parar o dinheiro do Covidão? Nós destacamos estado a estado, não chegamos ainda às prefeituras, mas saiu muito dinheiro do Covidão, né, senador? Do Covid, no combate ao Covid. Foi um monte de dinheiro. Na verdade, o Congresso teve participação nisso. É óbvio que o governo é que fez mal a conta, né? O Ministério da Economia parece que não sabe fazer conta, porque nós aprovamos dinheiro demais para os estados e municípios. Qual era o objetivo? O objetivo era compensar as perdas de receita. Então fez-se o cálculo. Quem tem melhor possibilidade de fazer o cálculo correto? O Ministério da Economia. Cabe ao Ministério da Economia. E esse projeto foi elaborado conjuntamente com o ministro Paulo Guedes. Eu vou relembrar. A Câmara aprovou um projeto. Foi um exagero. Era mais de 100 bilhões de reais para estados e municípios. Aí o Paulo Guedes reuniu alguns senadores, eu estava presente, e ele pediu: salvem a República, apresentem um outro projeto. Então, aí nós designamos o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque ele estava em Brasília e podia encontrar o ministro a hora que quisesse, não é? Então ele ficou o relator do projeto e se entendeu com o ministro Paulo Guedes. E o valor definido foi de 60 bilhões. E mais 15 bilhões para municípios, e mais a suspensão das dívidas dos estados e municípios. Então foi uma ajuda, assim, estratosférica, não é? Veja, perdas de receita, aqui no Sul, o Rio Grande do Sul, por exemplo, teve um aumento de receita em relação ao ano anterior de 6%. O Sul do país arrecadou mais, porque tivemos uma produção agrícola regiamente remunerada com a elevação do dólar, especialmente, não é? Então, não houve perda de receita. Mas se nós computarmos o Brasil todo, em média, cerca de 60% a mais, além da perda de receita. E os governadores e prefeitos usaram esses recursos em despesas correntes, ou seja, pagaram contas, pagaram salários atrasados, enfim, arrumaram a casa. Por isso, governos estaduais e municipais que vinham no vermelho há muito tempo terminaram o ano passado no azul. Isso é contraditório, né? Pandemia, crise econômica e melhora a situação financeira dos estados e dos municípios. Por um erro de conta, erraram. Acho que não estudaram direito matemática, né, João Batista? Porque, na verdade, sim, erraram a conta. Sim. O dinheiro foi exagerado para estados e municípios. Isso é verdade. É evidente que parte desse dinheiro foi usado na saúde, mas houve essa liberalidade para a aplicação desses recursos em despesas correntes e alguns prefeitos, inclusive, que não se reelegeriam, acabaram se recuperando popularmente e se reelegeram graças a esses recursos. Então, mais do que nunca é importante esclarecer a população. Tem que existir transparência total. Então, uma CPI se justifica, sim, para mostrarmos, fazermos o diagnóstico e mostrarmos onde o dinheiro foi aplicado. Pois é, essa é o que o povo quer saber, que a Procuradoria-Geral da República quer saber, o Senado brasileiro quer saber, o senador Álvaro Dias quer saber, porque foi uma chuva de dinheiro, como o pessoal está escrevendo aqui, despesas correntes, né, senador? Correu, foi embora. E aí... uma corrente de despesas. Pois é. Você tem estado aí, no Rio Grande do Sul, que há muito tempo não pagava salário em dia, passou a pagar o salário em dia, não é? É evidente, dessa forma... Quem não paga em dia, não é? Com esse dinheiro que chegou, com a suspensão das dívidas, é evidente que a vida ficou confortável. Tem governador aí que gostou da pandemia, certamente, não é? Tá. Por essa razão. Mas aí tem o povo aqui perguntando, mas tá bom, mas esse dinheiro não era para combater a Covid e a gente vê o número de mortes acontecendo, então... Saiu dinheiro para cá e as mortes aumentaram. Será que a CPI vai chegar a esse ponto de realmente revelar as coisas para a população, para a sociedade, senador? Olha, eu não posso gerar falsa expectativa em relação à CPI. Houve um tempo em que as CPIs produziram
resultados fantásticos, né? Vamos lembrar, a CPI do futebol que eu presidi, ela foi fantástica, além do indiciamento de cartolas, da responsabilização criminal de cartolas, do afastamento deles da vida da administração do futebol no Brasil. Nós apresentamos propostas que foram transformadas em lei. O Estatuto do Torcedor, por exemplo, nasceu naquela CPI. A Lei de Responsabilidade do Desporto nasceu naquela CPI. Tivemos depois a CPI do Mensalão, né, que na verdade se chamou CPI dos Correios, porque o escândalo do Mensalão começou nos Correios, não é? Então, esse foi o nome da CPI, que indiciou 40, né? 40 foram denunciados depois pelo Ministério Público. A CPI até indiciou mais de 40, indiciou mais de 100. O Ministério Público denunciou 40 com base no trabalho da CPI. Mas depois disso, o governo do PT aprendeu a comandar a CPI, né? E acabou com aquela tradição de que no comando da CPI alguém era do governo e o outro era da oposição. Então, se compartilhava o comando da CPI. A partir dessa descoberta do governo do PT, nós perdemos essa tradição e aí a CPI passou a ser dominada totalmente pelo governo e, por isso, passaram a dizer: a CPI sempre termina em pizza. Então, eu não posso gerar uma falsa expectativa agora. Mas quem sabe, não é? Quem sabe esta CPI possa reabilitar o conceito desse instituto que é importante para a fiscalização do Poder Executivo. Eu espero que ela seja bem sucedida, mas eu não posso me antecipar apostando no seu sucesso. Aliás, nós precisamos ver como ela será instalada também, porque ainda não houve leitura do requerimento, agora são 2 requerimentos, não é? Um que investiga o governo federal e o outro que investiga governos estaduais e municipais. O nosso requerimento do Podemos, da lavra do senador Eduardo Girão, não é? Então, nós esperamos que o presidente possa apensar os 2 requerimentos para a instalação de uma única CPI, porque eu acho um exagero instalar 2 CPIs, né? Uma para investigar o governo federal e a outra para investigar os governos estaduais e municipais. Uma basta, porque o tema é o mesmo, não é? O objetivo é o mesmo. Então, se houver a possibilidade desta conexão dos 2 requerimentos, né, o que nós chamamos de apensamento dos 2 requerimentos, aí teríamos uma única CPI. Vamos aguardar amanhã o que diz o presidente Rodrigo Pacheco. Eu conversei com ele ontem, fiz esse apelo a ele para que atendesse esse requerimento do Eduardo Girão. Ele disse que estudaria regimentalmente qual a melhor providência. Então, amanhã nós teremos uma solução para isso. Tá, mas é só para complementar. Não vamos criar expectativa, vamos esperar até amanhã, muito que bem. Mas e se ela for extensiva também à Câmara e virar uma CPI mista? O que o senhor acha? Não, isso não haverá possibilidade agora, porque já é fato consumado. O requerimento é de CPI no Senado, né? Então, pode até a Câmara, se desejar, instalar a CPI, mas, na verdade, esta é exclusiva do Senado Federal. Mas, enfim, senador, vai puxando a isca, vai puxando, né, a linhada, vai saindo peixes embaixo e a sociedade quer saber. Afinal, foi muito dinheiro. E muitas mortes, isso que é o problema. Senador, muito obrigado. Se o dinheiro fosse e as vidas ficassem, seria já razoável, né? Seria importante. Nós não estaríamos aqui discutindo isso. Tá bom. Mas, na verdade, o dinheiro se foi e as vidas também se foram, infelizmente. É isso que nós temos que lamentar. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção para conosco aqui do Tempo e Dinheiro, e vamos em frente até a próxima oportunidade. Até a próxima, Batista. Um grande abraço, eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus nos proteja aí diante dessa pandemia terrível. Muito bem. Obrigado, Álvaro.